Hoje nós vamos falar da arquitetura da análise matemática, principalmente a partir da contribuição de Cauchy, né? Hoje em dia a gente pega um livro de análise e todas as definições, teoremas, demonstrações, corolários são muito bem encadeados, né? Então nós temos primeiro as definições, todas as definições das quais nós vamos precisar para demonstrar os teoremas. Depois nós temos alguns lemas, né, muitas vezes, que são também enunciados, dos quais nós vamos nos servir para demonstrar os teoremas. Depois o enunciado do teorema, a demonstração e algumas vezes alguns corolários, né? Isso a gente pode chamar de uma arquitetura, ou seja, uma forma de organizar os enunciados na exposição da análise, né? Essa arquitetura, ela começou a ser desenvolvida a partir do século XIX somente, né? Antes disso, a análise era praticada por muitos de seus inventores, né? Personagens muito importantes como Leibniz e Newton, dos quais nós já falamos aqui, mas também Euler, Lagrange, Laplace, D'Alembert, Clairaut. Ela era praticada de uma maneira um pouco diferente, né? Então essa arquitetura, ela começou a ser desenvolvida a partir de Cauchy, principalmente em um livro que ficou muito conhecido, chamado Curso de Análise, justamente, né, o Cours d'Analyse, que foi um livro escrito para os cursos que Cauchy ministrava na École Polytechnique. Né, a história do desenvolvimento da análise, principalmente na França, nessa época, final do século XVIII, início do século XIX, é intimamente relacionada com o desenvolvimento da École Polytechnique, que era uma instituição de formação de engenheiros que se desenvolveu depois da Revolução Francesa e que contava em seus quadros de professores com Lagrange, Cauchy e esses matemáticos precisaram desenvolver maneiras de abordar o ensino de análise para efetivamente tornar os seus conteúdos mais fáceis de serem aprendidos pelos estudantes, que muitas vezes eram engenheiros, quer dizer, eram principalmente engenheiros. Então, a organização da análise, o estabelecimento dos fundamentos da análise, o modo como as propriedades eram definidas, eram demonstradas e eram encadeadas, foi motivada, nesses casos que eu estou exemplificando aqui, por necessidades de ensino, né? Então a gente vê uma circunstância interessante em que a própria organização da matemática, ela se dá a partir das necessidades do ensino, né? Era para tornar o ensino de análise mais claro, mais fácil para os alunos, que era preciso reorganizar os seus enunciados. Isso não foi um processo linear nem fácil, houve muita polêmica, mas o importante é que o desenvolvimento do ensino na École Polytechnique e a nova arquitetura que a análise ganhou, principalmente com os trabalhos de Cauchy, mas também de outros antes dele, tem relação íntima, né? Então, eu vou dar somente alguns exemplos, porque nosso objetivo aqui não é entrar no desenvolvimento dos conteúdos de análise, né? Isso estaria fora do escopo dos conteúdos abordados nesse curso. Mas tem algumas noções muito importantes que aparecem nesse desenvolvimento, por exemplo, a noção de função, da qual nós já falamos na última aula, na aula sobre Leibniz. E a noção de função, ela foi desenvolvida justamente para dar uma consistência, um rigor ao cálculo infinitesimal. E nós vimos que a definição de função, usada, por exemplo, por Euler, apesar de Euler ter outras definições, mas uma das definições principais, que foi depois retomada por Lagrange, é a definição de função como uma expressão analítica, né? Então, a definição de função, ela tem um caráter algébrico. E na teoria das funções analíticas de Lagrange, esse caráter se torna ainda mais enfático, porque o livro do Lagrange, nós já citamos também aqui o título, né, que tem como objetivo eliminar os infinitamente pequenos do cálculo, ele se baseia em princípios algébricos, em uma definição algébrica de função, mas uma definição que inclui também as séries, né? Para o Lagrange, toda função pode ser escrita, pode ser expandida como uma série de potências. Então, por exemplo, essa seria a definição de Lagrange, né? Seja uma função f de x de uma variável x,
Se substituirmos x por x mais i, sendo i uma quantidade constante e indeterminada, a função se tornará f de x mais i, e pela teoria das séries, como diz ele, ela poderá ser escrita como... Aí ele escreve da seguinte maneira: f de x mais i igual a f de x mais p vezes i mais q vezes i ao quadrado mais r vezes i ao cubo, etc. Onde p, q e r são funções obtidas como derivadas de f e independentes de i, ou seja, essas são funções somente da variável x. Né? Então, isso aqui seria um desenvolvimento em série, como a gente hoje conheceria como séries de Taylor, por exemplo, mas que o Lagrange afirma que toda função pode ser desenvolvida desse modo. A gente sabe que isso não é verdade, né? Isso daí seria uma característica das funções analíticas, o que muitas vezes faz com que alguns historiadores digam que o Lagrange se restringia ao universo das funções analíticas. Mas esse enunciado é um pouco anacrônico, porque, na verdade, não existia essa separação entre funções analíticas e funções não analíticas. O universo das funções era esse. E a maneira pela qual o Lagrange argumentava que isso era verdade, que toda função podia ser desenvolvida desse modo, se baseava em argumentos algébricos. Um dos argumentos usados, por exemplo, envolve o fato que aqui não podem aparecer expoentes fracionários, não podem aparecer radicais, que já não sejam radicais que também apareçam na expressão de f de x. Então, ele usa esse fato, mais o teorema fundamental da álgebra, digamos, quer dizer, um análogo ao teorema fundamental da álgebra, que afirma que o número de raízes dessa potência, por exemplo, é igual à quantidade dada pelo seu expoente. Então, ele usa esse tipo, eu não vou mostrar como ele faz isso, né, está fora do nosso objetivo, mas só para exemplificar como Lagrange utiliza argumentos algébricos para argumentar em favor da possibilidade de se escrever essa igualdade. A maneira como ele encontra as derivadas, né, essas funções que são derivadas de f de x, também é uma maneira algébrica que opera com esses valores, introduzindo, inclusive, algumas operações parecidas com aquelas operações com os infinitamente pequenos, que nós vimos na aula sobre Leibniz. E as funções derivadas, que são os coeficientes aqui, também são obtidas por essas operações. Esse tipo de argumento, né, ficou conhecido na história da matemática como um argumento baseado na generalidade da álgebra. Ou seja, são argumentos algébricos que valem para operações algébricas que são utilizados para fundamentar essa maneira de escrever as funções. É justamente esse tipo de argumento que vai ser criticado por Cauchy. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que isso quer dizer. E uma outra circunstância em que os argumentos baseados na generalidade da álgebra, né, quero dizer, nos fundamentos da álgebra, nos procedimentos que são válidos para a álgebra, uma outra circunstância em que esses procedimentos aparecem e causam algumas inconsistências é o estudo de séries. Então, desde Leibniz, por exemplo, era importante estudar as séries numéricas e as somas dessas séries e algumas regras que podiam ser aplicadas a essas séries. E o Leibniz, em particular, estudou bastante essa série, essa série daí, que nós sabemos que é uma igualdade que é válida, né? Já é uma linguagem que era utilizada pelo Leibniz para x menor que 1. Isso Leibniz já dizia. Mas ele também postulou que essa igualdade poderia ser estendida
poderia ser estendida para x igual a 1, baseado em argumentos metafísicos, praticamente, né, a chamada teoria da continuidade do Leibniz, que não tem nada a ver com a nossa concepção matemática de continuidade. Ela poderia ser estendida para x igual a 1, mas o principal aqui é por que ele precisava fazer isso. Ele precisava fazer isso porque, se eu coloco x igual a 1 aqui, eu obtenho uma série que era uma série muito famosa na época, né? Trabalhava-se muito com essa série, e o Leibniz queria encontrar a qualquer preço a soma dessa série. E essa série possuía uma inconsistência que os matemáticos da época já tinham notado, que é o seguinte: suponhamos que a gente agrupe os termos assim. Se a gente agrupar os termos assim, isso seria 0 mais 0 mais 0 mais 0, e, portanto, a soma da série seria 0. Mas eu também posso agrupar os termos assim. Nesse caso, eu teria 1 mais menos 1 mais 1 mais menos 1 mais 1 e assim por diante. E a soma dessa série seria 1. Ora, a soma da série é 0 ou 1. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que nós estamos usando argumentos que valem para expressões finitas em expressões infinitas. Ou seja, a possibilidade de dizer que a soma dessa série sem os parênteses é igual à soma dessa série com os parênteses é baseado em uma propriedade que é válida para expressões finitas. Né? Então, qual é a possibilidade, a legitimidade de se estender essa propriedade para somas infinitas? Alguns matemáticos da época simplesmente utilizavam essa extensão, justamente, né, de uma propriedade algébrica de somas finitas para somas infinitas. Mas já verificavam que existiam algumas inconsistências, e o objetivo do Leibniz, então, ao afirmar que essa série podia ser estendida para x igual a 1, era dizer que eu teria que a soma dessa famosa série tão complicada seria 1/2. Né? O que não é verdade, porque essa série não é convergente nesse caso. E as discussões, essa discussão, na verdade, eu trouxe aqui para exemplificar o tipo de inconsistência que era encontrada na teoria das séries, desde Leibniz, mas também em Euler. Né? Euler tinha uma teoria para séries quaisquer. Ele já diferenciava séries convergentes e divergentes, ele já conseguia ver essa diferença, mas ele tinha que admitir, para ser consistente com o contexto da sua matemática, que mesmo as séries divergentes tinham uma soma, né, que é algo um pouco difícil da gente conceber atualmente. Mas o que ele está querendo dizer? Por exemplo, se eu pego, essa era uma série muito famosa na época, né, chamada série geométrica, e na série geométrica eu tenho essa igualdade, que vale, na verdade, se módulo de x menor que módulo de a. Né? Então, isso o Euler já sabia, inclusive ele já tinha notado que existiam algumas inconsistências que ele chamava de verdades discrepantes, quando eu assumo essa igualdade para x maior do que 1, né? Ou, no caso, para x maior do que a. O Euler toma esse exemplo, ele vai tomar esse exemplo com a igual a 1, considerando x maior do que 1, e fazendo isso ele obtém que essa série que ele vai testar
nos casos de x igual a 1, 2, 3, ou seja, para alguns valores numéricos. Ao fazer isso, o que ele encontra? As tais verdades discrepantes, né, parecidas com aquelas que tinham sido encontradas por Leibniz, quer dizer, da mesma natureza. Então ele encontra, para x igual a 1, por exemplo, ele escreve A igual a 1 sobre 1 menos 1, que é igual a 1 mais 1 mais 1, etc. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, etc., seria igual a infinito, que é 1 sobre 0. B seria 1 sobre 1 menos 2, que vai ser igual a 1 mais 2 mais 4, etc. Então, isso daqui, 1 mais 2 mais 4, etc., seria igual a menos 1. Né? Aqui seria menos 1, 1 sobre menos 1, menos 1. E no caso C, sobre 1 menos 3, seria 1 mais 3 mais 9, etc., que seria igual a menos 1 meio. Ou seja, são inconsistências porque, primeiro, eu aqui nesse caso, eu tenho que essa soma necessariamente seria menor que essas, né? Porque eu aqui estou somando 1 mais 1 mais 1, aqui é 1 mais 2 mais 4, aqui é 1 mais 3 mais 9, então os termos vão crescendo nessas duas, nesse caso eles se mantêm constantes, então as tais verdades discrepantes de Euler seriam, primeiro, A maior que B e C. Logo, menor. A menor que B e C. Logo, infinito menor que 1 e infinito menor que menos 1 meio. Já seria uma verdade discrepante, né? Algo que a gente sabe intuitivamente que não é válido. Uma outra verdade discrepante seria o seguinte, que em B e C, a soma de parcelas positivas vai dar quantidades negativas. Eu aqui tenho só parcelas positivas, dá menos 1. Aqui tenho só parcelas positivas, dá menos 1 meio. Então, é claro que o Euler já sabia que existia uma diferença entre o caso em que as séries são convergentes, que é um caso em que realmente eu posso afirmar essa igualdade sem inconsistências, e o caso em que as séries são divergentes. O que ele afirma é que, mesmo no caso em que as séries são divergentes, existe uma soma. E essa soma é isso aqui. É a expressão algébrica que eu posso identificar a série, e que é uma expressão algébrica que contém um erro, né, que é o erro, é algo que viria aqui quando x tende a infinito, e se eu não considerar esse erro, ou seja, se eu desprezar essa parcela que eu obtenho quando x é infinito, essa igualdade se verifica. Então, essa era uma maneira de definir, sem essas inconsistências, que uma série divergente tem soma. Então, esse é só um exemplo do modo como os matemáticos do século XVIII trabalhavam com séries, e o Cauchy, nesse livro, Cours d'Analyse, que ele publica em 1821, né, mas ele já dá aulas sobre isso no início do século XIX, ele afirma algo que ele mesmo chama de uma verdade dura. Essa verdade dura é que as séries divergentes não têm soma. Então, não vale a pena trabalhar com séries divergentes. Ele, de certa forma, exclui as séries divergentes da análise. E isso faz parte de uma concepção de rigor que está sendo forjada nessa época, ou seja, que só se pode trabalhar com conceitos que estejam muito bem definidos. Né? Essa noção de rigor que o Cauchy está começando a inserir aqui, não é só ele o responsável, é uma noção que difere do rigor do século XVIII, mas que não nos leva a afirmar
que a matemática do século XVIII não tinha rigor e foi no século XIX que ela adquiriu um rigor. Muitas vezes, na história da análise, a gente encontra enunciados desse tipo, né, que a análise matemática só adquiriu rigor a partir do século XIX, inclusive do final do século XIX, contra os trabalhos de Weierstrass, etc. Mas a gente está usando esses exemplos aqui para mostrar que a noção de rigor é uma noção que também tem uma história. O rigor não foi sempre o nosso rigor, não foi sempre o rigor que nós reconhecemos como válido para a análise. Em cada época existia uma noção de rigor e os matemáticos eles eram impulsionados, eles eram motivados a formular esses resultados a partir de concepções que eles acreditavam que eram rigorosas. E não estou dizendo que eles acreditavam que eram rigorosas erroneamente, eles acreditavam que aqueles procedimentos estavam fornecendo uma legitimidade, eles conscientemente queriam fundar procedimentos que tivessem legitimidade. Então, no caso do Lagrange, essa legitimidade era baseada na expressão de funções dessa forma, a partir de verdades algébricas, Então, ele queria banir as inconsistências que eram introduzidas na análise com a operação com os infinitamente pequenos, através de verdades algébricas. Então, isso era uma noção de rigor, baseada, como muitos historiadores chamam, na generalidade da álgebra. E o que o Cauchy está introduzindo aqui é uma nova noção de rigor que, segundo ele, não pode ser baseada na generalidade da álgebra. Ela deve ser baseada em uma construção nova da análise em que todos os conceitos devem ser muito bem definidos e só podem ser usados conceitos bem definidos que não tragam inconsistências. Então, essa seria a noção de rigor que está sendo introduzida aqui, do Cauchy, e que tem uma íntima conexão com a sua teoria sobre a convergência das séries. Uma grande preocupação do Cauchy vai ser estabelecer critérios e condições para que uma série seja convergente. Um outro componente dessa discussão, que eu ainda não falei aqui, mas que é um componente muito importante, é o trabalho de Fourier. O Fourier já tinha, antes de Cauchy, investigado circunstâncias em que uma série pode ser escrita como uma série trigonométrica. E o Fourier ele escrevia assim. E o Fourier, ele já pensava em condições para que uma função pudesse ser escrita como uma série desse tipo. Nos seus trabalhos, na verdade, era um trabalho que era deduzido da física, que vinha de um problema físico, que é um problema da distribuição de calor, e que levava a essa pergunta, quando uma série pode ser escrita como uma série trigonométrica, e o Fourier já dizia que era essencial, na linguagem do Fourier, Então, ele sabia que não era possível escrever uma função qualquer como uma série trigonométrica para qualquer valor da variável, mas era essencial, segundo ele, distinguir os limites entre os quais os limites entre os quais considerar os valores da variável para que uma série pudesse ser escrita para que uma função pudesse ser escrita como uma série trigonométrica. Então, por exemplo, essa série daqui seria igual a 1/2 de x, se x varia entre menos π e π. Ou seja, é preciso distinguir os limites dos valores da variável que fazem com que uma função possa ser expressa como uma série trigonométrica. Por que eu estou enfatizando isso daqui? Porque
Primeiro porque o Cauchy, na sua investigação sobre séries infinitas, também é motivado pelo problema de saber quando uma função pode ser expressa como uma série de Fourier. Nessa investigação sobre as séries infinitas. E um outro motivo é que essa condição, ou seja, a condição sobre o intervalo da variável que faz com que a série convirja, é uma preocupação que está sendo introduzida nesse momento e que vai levar, no momento pouco mais tarde, né, um pouquinho distante desse, mas não muito, com Dirichlet, por exemplo, a preocupação em se estabelecer o domínio da variável, ou seja, em que intervalo essa variável pode variar para que uma função possa ser escrita em séries de Fourier. Essa investigação sobre o domínio, vejam só, é uma investigação que antecede a noção de conjunto. Hoje é fácil falar de domínio porque nós temos a noção de conjunto e nós sabemos bem o que é o domínio, né? O que é um conjunto domínio de uma função. Mas aqui a gente está falando da ordem inversa. A gente está falando da necessidade para resolver um problema que tem origem num problema físico, que passa pela possibilidade de escrever uma função qualquer como uma série trigonométrica. Para que isso seja possível, para que as condições para que isso seja possível estejam claras, é necessário falar do domínio de variação da variável x. Né? É justamente essa noção que vai levar à definição de conjunto. Né? Então, a ordem aqui é justamente a ordem histórica e não a ordem de exposição formal dessas noções a qual a gente está acostumado. E é justamente esse tipo de necessidade, né? A necessidade de você enunciar as condições em que é válida uma certa definição, que leva o Cauchy a propor uma nova arquitetura para a análise. E essa nova arquitetura é baseada, segundo ele, não na generalidade da álgebra, mas em um rigor geométrico. Esse rigor geométrico não significa que vai ser um rigor estabelecido a partir de desenhos, a partir de figuras geométricas. Significa que vai ser um rigor que vai seguir o padrão da geometria, né, que vem da geometria euclidiana, que é um padrão em que o encadeamento das proposições é consistente, ou seja, eu só posso usar algo que tenha sido enunciado previamente, que é a origem do método axiomático dedutivo. Bom, então o que o Cauchy vai fazer é checar todos os resultados que tinham sido enunciados anteriormente para séries infinitas e outros conceitos, para ver se eles eram consistentes com essa maneira de conceber a exposição da matemática, em que eu tenho que definir de um modo preciso todas as noções que vão ser utilizadas no desenvolvimento da análise. Então, o Cauchy, por exemplo, ele pega o exemplo das séries de Maclaurin, em que nós temos que isso vai ser igual a f de 0 mais x sobre 1 f' de 0 mais x vezes 1 vezes 2 f duas linhas de 0 e assim por diante. Então, supunha-se, por exemplo, antes de Cauchy, que uma função era univocamente determinada pelos valores de f no ponto 0, f' no ponto 0, f duas linhas do ponto 0 e etc. E o Cauchy vai dar um contra-exemplo para essa afirmação, que vai ser o exemplo da função e elevado a menos 1 sobre x ao quadrado. Ele diz que, nesse caso, as derivadas são 0, mas as derivadas também são 0 para uma outra função, por exemplo, essa. E ainda para outras funções. Ou seja, esses exemplos mostram que essa série não é univocamente determinada por esses valores, porque nessas funções esses valores são 0 e essa expressão pode determinar tanto essa quanto essa função e ainda outras. Ele dá outros exemplos. Só que tem um problema aqui. O problema é que, ao enunciar isso,
existia uma inconsistência implícita. Por quê? Porque essa função sequer está definida no ponto zero. Né? Então, ele tinha que arranjar um jeito de definir essa função no ponto zero, para que o seu argumento fosse consistente. Então, o que o Cauchy faz é dizer que f de x é igual a e elevado a menos 1 x ao quadrado se x diferente de zero e f de zero igual a zero. Ou seja, isso pode parecer trivial hoje em dia, mas era absolutamente novo na época se definir uma função por duas expressões analíticas. Inclusive, a noção de continuidade que era utilizada na época tinha a ver com essa propriedade. Né? Então, para Euler, por exemplo, uma função contínua era aquela que era dada por uma única expressão analítica. Então, essa função não seria contínua, porque ela é dada por duas expressões analíticas. No Lagrange, era parecido. Né? A noção de continuidade para Euler e Lagrange era baseada na continuidade da expressão algébrica. Então, o fato de que uma função pudesse ser exibida por duas expressões algébricas era uma descontinuidade, porque seria uma descontinuidade da expressão algébrica. E o Cauchy também vai dar um contra-exemplo para redefinir essa noção, que vai ser esse aqui. Então, essa seria uma função descontínua para Euler, porque ela é dada por duas expressões analíticas. Mas o Cauchy, ele diz o seguinte: ora, essa função, ela também pode ser escrita dessa forma. Então, ela também pode ser dada por uma expressão analítica. Logo, esse exemplo mostra que definir a continuidade de uma função a partir da unicidade da expressão analítica gera uma inconsistência lógica. Né? E esse assunto interessa ao Cauchy particularmente porque ele está interessado em distinguir as funções que podem ser escritas como séries convergentes ordenadas como potências inteiras e as que não podem, justamente porque ele questiona o pressuposto do Lagrange de que qualquer função pode ser escrita desse modo. E, na nova arquitetura da análise proposta por Cauchy, é preciso, portanto, enunciar uma propriedade de continuidade que dê conta da condição, né, que possa ter o papel de ser uma condição para que uma função possa ser expressa como uma série convergente de potências inteiras. E essa condição vai ser dada, segundo ele, né, conforme a sua arquitetura da análise, por uma nova definição de continuidade. A nova definição de continuidade vai ser essa aqui. Seja f de x uma função da variável x, e suponhamos que para cada valor de x, entre dois limites dados, essa função admite um valor finito bem determinado. Bom, seja um valor de x situado entre esses limites, eu pego um valor de x situado entre esses limites, dando à variável x um acréscimo infinitamente pequeno, a função sofrerá também um acréscimo infinitamente pequeno. A função sofrerá um acréscimo dado pela diferença f de x mais alfa menos f de x dependente de x e de alfa. Então, uma função vai ser contínua nesse intervalo entre os limites que estão sendo dados aqui, se quando alfa é muito pequeno, ou seja, o acréscimo na variável x é muito pequeno nesse intervalo, essa diferença também se torna muito pequena. Tá? Então, nesse caso,
Então, a função é contínua no intervalo, se para um acréscimo pequeno, né, nesse intervalo, em qualquer ponto desse intervalo, o valor dessa diferença se torna muito pequena. Ou seja, o Cauchy precisa um pouco mais isso. O valor dessa diferença diminui indefinidamente com alfa. Bom, há toda uma discussão na história da análise sobre essa definição de Cauchy, que na verdade não é a definição de continuidade que a gente tem hoje, né? Porque a definição que a gente tem hoje usa a linguagem de épsilons e deltas, que só foi proposta bem mais tarde por Weierstrass. Mas nesse caso há uma discussão se Cauchy estava realmente definindo a continuidade ou a continuidade uniforme, e se essa definição era efetivamente usada nos exemplos que ele estava trabalhando ou não. A gente não precisa entrar nessa discussão, porque o nosso objetivo aqui é simplesmente mostrar que essa definição dada no início, né, nos capítulos iniciais do curso de análise, serve como base para as outras definições que vão se seguir, né? Então, essa definição enunciada de um jeito preciso para os parâmetros de rigor do Cauchy, apesar de não serem os nossos parâmetros, ela está na base da construção dessa nova arquitetura para a análise que vai ser proposta a partir de Cauchy, né? E o fato de que essa definição é uma definição que nós hoje não veríamos como rigorosa é mais um exemplo de que a noção de rigor tem uma história, né? Ou seja, a matemática nem sempre foi organizada da maneira que a gente reconhece hoje como legítima, o que não torna os matemáticos do passado, como Lagrange, Cauchy, Euler, menos importantes e menos hábeis, menos precisos do que os matemáticos a partir dos matemáticos do século XX. Né? O que acontece é que a noção de rigor que eles estavam utilizando era uma noção diferente, que tinha sentido no seu contexto e que tinha uma preocupação com a legitimidade, sim, dos procedimentos com os quais eles estavam trabalhando.